Amazon acabou de demitir 30 mil pessoas. Isso é 10% da força de trabalho intelectual deles. Os famosos white collar jobs. E ao mesmo tempo, eles anunciaram um plano de gastar 125 bilhões de dólares num único ano. Esse número é maior do que o PIB inteiro de países tipo Marrocos. E aqui tá o que ninguém tá te contando. O fluxo de caixa livre da Amazon foi negativo em 4,8 bilhões de dólares no exato momento em que o capex deles bateu 125 bilhões. Isso não é demissão, isso é realocação de capital. E eu vou te mostrar a matemática por trás disso. Vamos lá, eu acompanho de perto as movimentações das big techs e eu percebi uma parada que a mídia mainstream está ignorando. Essa não é uma demissão por cultura de startup, como o CEO Andy Jassy está dizendo, é uma realocação brutal de capital humano para capacidade computacional. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como funciona essa matemática e o que isso significa para o setor de tecnologia todo. Vamos para o ponto número 1. A justa posição assustadora desses números. Normalmente, quando uma empresa corta funcionários de forma tão agressiva, ela está em modo de retração, está encolhendo para sobreviver. Mas a Amazon, eles estão cortando custo com uma mão e escrevendo cheques maiores que o PIB de nações inteiras com a outra. É um negócio surreal. Pensa comigo. A Amazon acabou de postar números incrivelmente fortes. Receita de 180 bilhões de dólares, alta de 13%. Lucro líquido aumentou 38%. Por todas as métricas de Wall Street, essa empresa é uma máquina de imprimir dinheiro. Você não desmonta suas equipes de produto, você demite seus engenheiros e desmoraliza sua força de trabalho quando você está vencendo. A menos que algo mais esteja muito errado. E esse algo mais é o custo do desenvolvimento de inteligência artificial colidindo com a realidade do caixa deles. No terceiro trimestre de 2025, o fluxo de caixa livre da Amazon, que é o dinheiro real que sobra depois de pagar tudo, não apenas caiu, ele foi negativo em 4,8 bilhões de dólares. Deixa eu te dar uma analogia. Imagina você ganhando um salário ótimo, mas gastando mais do que ganha todo mês no cartão de crédito. Sua conta bancária pode parecer saudável hoje, mas você está sangrando. E é isso que está rolando com a Amazon. Isso me leva para o ponto número 2. Por que a narrativa oficial não fecha? Andy Jassy, que é o CEO, ele está vendendo a demissão como uma correção estratégica necessária para reestruturar o famoso pensamento dia 1 de startup. Ele criou até um e-mail interno especificamente para funcionários relatarem processos estúpidos. Receberam mais de 500 reclamações em poucas semanas. Estamos falando de problemas tipo múltiplos VPS precisando aprovar uma. De novo. Estamos falando de problemas tipo múltiplos VPs precisando aprovar uma simples atualização de recurso ou gerenciamento matricial excessivo, onde um desenvolvedor reporta para 3 chefes diferentes. E o Jassy percebeu que a organização ficou gorda demais para correr. Mas aqui está onde esse argumento bate numa parede: o timing. Se isso fosse puramente sobre cultura dia 1, sobre cultura de startup e consertar a tomada de decisões, por que as 27 mil demissões de 2023 não resolveram? Aquela foi a maior redução de força de trabalho da história da Amazon. E até então eles cortaram fundo. E ainda assim, 2 anos depois, a gente está de volta para o talhador para mais 30 mil. A urgência não está vindo de uma percepção súbita de que tem gerentes demais. A urgência está vindo do escritório do CFO. Você tem que olhar a contradição nos números. A Amazon está adicionando 3,8 gigawatts de capacidade de data center por ano. Isso é energia suficiente para alimentar 3 milhões de casas. E para financiar isso, eles levantaram 12 bilhões de dólares em dívida esse ano. Agora, empresas levantam dívida o tempo inteiro para crescimento, mas não assim. Não estamos num ambiente de juros zero mais. Esse não é 2021, onde dinheiro era de graça para eles. Uma empresa lucrativa como a Amazon não vai aos mercados de título levantar 12 bilhões a 5% de juros se está nadando em caixa excedente. O que me traz para o ponto número 3 aqui. A matemática que ninguém está falando. Esse é o equívoco mais comum. As pessoas comparam a economia com o CAPEX e falam: é irrelevante cortar 10% do staff, não chega nem perto
de pagar um gasto de 125 bilhões. Mas essa é a comparação errada. Você precisa comparar com o fluxo de caixa livre. Esse é o gargalo. Vamos fazer a conta. 30 mil funcionários. Vamos ser generosos aqui e dizer que o custo total por pessoa é de 200 mil dólares por ano. Tá? Salários, ações, seguro-saúde, as bananas grátis do escritório, tudo isso. Dá uns 6 bilhões de dólares em economia anual, contra 125 bilhões de gasto. É menos de 5%. Parece relevante, né? Errado. Contra um fluxo de caixa livre trimestral, que é negativo em 4,8 bilhões, esses 6 bilhões por ano são massivos. É a diferença entre estar no vermelho ou no azul numa base de caixa. E vamos olhar o que esses 6 bilhões compram no mundo da IA. Esses 6 bilhões cobrem o custo estimado completo do projeto Ranier, o novo supercomputador massivo de IA da Amazon, alimentado por 500 mil dos chips customizados Trainium 2 deles, ou financia metade de um campus de data center anual. Quando você está raspando o fundo do barril por liquidez para comprar GPUs NVIDIA ou fabricar o seu próprio silício, 6 bilhões não é erro de arredondamento. É a diferença entre emitir dívida ainda mais ou financiar o projeto internamente. Antes da gente continuar aqui, se esse conteúdo está abrindo seus olhos para o que realmente está acontecendo nessas big techs, já deixa um like aí. Vamos lá. Isso daqui me leva para o próximo ponto. A taxa de câmbio assustadora. Aqui está a correlação que as pessoas precisam entender. 30 mil liras equivalem a um cluster de supercomputador. Essa é exatamente a taxa de câmbio. 30 mil vidas profissionais pelo projeto Ranier. Mas por que usar a narrativa de cultura se tudo é sobre dinheiro? Porque o Jay-Z tem 3 audiências diferentes e todas precisam de uma versão diferente da verdade. Primeiro, os funcionários que ficaram, né, dizer, pô, a gente está demitindo seus amigos para comprar GPUs. É uma mensagem meio brutal. Implica que o trabalho deles tem valor zero comparado a um pedaço de silício, né? Mata o moral completamente, mas o enquadramento cultural. A gente está removendo camadas para você se mover mais rápido. Isso é empoderador. Isso sugere otimização e não substituição de ativos. Segundo, os investidores. Se você admite, a gente está com restrição de caixa e precisa cortar gente para financiar a infraestrutura, o preço das ações cai. O mercado negocia a Amazon com prêmio porque acredita na história de crescimento da IA e não porque acha que a Amazon está quebrada. E o terceiro, os reguladores. Né? O FTC, os sindicatos. Se a Amazon diz explicitamente que tecnologia de IA está substituindo o capital humano, você convida audiências no Congresso, você convida greves trabalhistas e, ao enquadrar como redução de burocracia, ela evita completamente o debate ético sobre o deslocamento por IA. A narrativa de cultura é uma necessidade tática, é spin para proteger a empresa. Ponto número 5 aqui, as apostas existenciais por trás dessa mudança. Vamos dar um zoom out aqui. Percepção e talvez a realidade é que a Amazon estava atrasada para a festa da IA generativa. ChatGPT pegou eles completamente desprevenidos. A AWS era a rainha da nuvem, mas de repente o Microsoft Azure tinha a nuvem inteligente. A Amazon está jogando catch-up. Eles têm o acordo com a Anthropic agora, estão construindo seus próprios modelos, nova, mas se eles recuam em gastos para salvar 30 mil empregos, eles não apenas perdem alguns trimestres de crescimento, eles arriscam perder a mudança de plataforma da década. A intensidade de capital da Microsoft está batendo 45% da receita. Isso é historicamente impensável para empresas de software. É economia de empresa de utilidade pública. É como se estivessem construindo usinas de energia, não escrevendo software. E se a Amazon pisca, eles morrem. Não literalmente, né? Mas perdem o domínio. Deixa eu te dar uma analogia. Imagina uma corrida de Fórmula 1. Você está na liderança, mas o seu carro está pesado. Você tem duas opções: manter o peso e perder para os concorrentes mais leves, ou jogar fora tudo que não é essencial, incluindo os engenheiros no pit stop, e apostar tudo no motor mais potente disponível. A Amazon escolheu essa segunda opção. E antes da gente continuar aqui, eu sei que esse conteúdo ele é denso, mas se você está acompanhando tudo até aqui, você está entre os poucos que realmente entendem o que está acontecendo nos bastidores da tecnologia. Então, continua comigo aqui no vídeo. Vamos lá até o final. Ponto número 6. O que exatamente a Amazon
está comprando com esses 125 bilhões. 75% disso está indo direto para inteligência artificial. Estamos falando de GPUs, data centers, usinas de energia. Eles estão adicionando capacidade de energia equivalente a uma cidade inteira só para treinar e rodar os modelos. Mas a parte mais interessante é o silício customizado. Os chips, a Amazon não está apenas comprando chips NVIDIA. Eles estão projetando os próprios, o que é incrivelmente caro no início, mas é a única forma de diminuir o custo marginal de computação no longo prazo. Se eles dependem totalmente da Nvidia, as margens ficam esmagadas para sempre. Os 6 bilhões que economizam em salários ajudam a financiar o P&D do Tranium. Se o Tranium funciona, a Amazon se liberta do imposto Nvidia. Mas aqui está o risco. Eles estão apostando 125 milhões por ano que essa infraestrutura vai dar retorno. Se não der, ou se os retornos forem mais lentos do que o esperado, o que frequentemente acontece com a inteligência artificial, eles esvaziaram a base de talentos por nada. Pensa assim, é como construir o estádio mais avançado do mundo, mas demitir todos os jogadores antes do primeiro jogo, e aí você acaba tendo a estrutura, mas quem vai usar? Ponto número 7 aqui. A Amazon é apenas a primeira a ser tão barulhenta sobre isso. O Bank of America lançou uma análise mostrando que as 5 grandes empresas de tecnologia estão agora gastando 94% dos fluxos de caixa operacionais em CAPEX. 94%. Eles estão no limite teórico, estão no máximo. Todo dólar que entra pela porta está virando chips e data centers. Isso não é específico da Amazon, é uma mudança estrutural. Microsoft, Google, Meta, todos estão fazendo a mesma conta. Os hyperscalers, a Amazon, Microsoft, Google, estão projetados para gastar $1 trilhão em infraestrutura entre 2025 e 2027. Trilhão, com T. Aqui está a verdade brutal para todo mundo que trabalha em tecnologia. A era de acumular talentos acabou. A era da IA intensiva em capital está aqui. A nova realidade é que você está competindo por orçamento contra o data center. E a única forma de vencer essa competição é ser quem sabe usar o data center para criar valor. E isso me traz para o ponto final daqui. Ponto número 8. O que você precisa saber se você trabalha em tecnologia? Primeiro, entende que a sua segurança no emprego agora compete diretamente com hardware. Se a empresa pode escolher entre o seu salário ou mais GPUs, eles vão escolher as GPUs, porque o chip é o ativo escasso nesse momento. Segundo, a habilidade mais valiosa que você pode desenvolver é saber como usar a inteligência artificial para multiplicar o seu output. Se você entrega o mesmo resultado que entregaria sem inteligência artificial, você é substituível. Se você usa inteligência artificial para entregar 10 vezes mais, você se torna indispensável. Terceiro, empresas maduras e lucrativas estão cortando empregos, não por sobrevivência no sentido tradicional, mas para financiar ativos de capital. Essa é uma nova realidade econômica. Quarto, se prepara financeiramente. Se você está em tecnologia, especialmente em funções que podem ser aumentadas por inteligência artificial, você precisa de uma reserva de emergência maior do que você achava que era necessário. E quinto, fica de olho nas empresas que estão fazendo essa transição de forma mais inteligente. Nem todas estão cortando de forma tão brutal. Algumas estão encontrando formas de retreinar a força de trabalho. Aquelas são as empresas onde você quer estar. São as empresas que estão passando por um momento de transformação agêntica, mas que entendem que os humanos precisam trabalhar lado a lado com os agentes de IA, com as ferramentas de inteligência artificial, cada um na sua melhor posição. Aqui está o que eu percebi ao analisar tudo isso. A história da Amazon cortando 30 mil enquanto gasta 125 bilhões não é sobre cultura de startup, é sobre uma escolha brutal entre salários e silício. A Amazon olhou para o livro caixa, viu o fluxo de caixa negativo e fez a única jogada que a matemática permitia. Se você chegou até aqui, você agora entende algo que a maioria dos profissionais de tecnologia ainda está negando. O jogo mudou, meu amigo. As regras mudaram e apenas os que se adaptarem vão sobreviver. A dor de 30 mil pessoas sendo demitidas de uma empresa que está lucrando bilhões é real. Mas a mudança estrutural, a intensidade de capital da inteligência artificial é a nova gravidade. E gravidade não negocia. Agora, se você quer aprender como navegar essa nova realidade, quais habilidades desenvolver
para não ser substituído, clica no próximo vídeo. Te vejo do outro lado.